Tudo bem? Vamos resolver agora o exercício 6 da lista 8. Então, seja uma televisão de valor à vista 5.000, sendo oferecida em 12 pagamentos mensais. Se a taxa de juros é de 24% ao ano, determine o valor da parcela para A, sem entrada, em 0 mais 12 vezes, a chamada postecipada, e a B, com entrada, em 1 mais 11 vezes, antecipada. Muito bem, então essa é uma condição comum, só para a gente experimentar aqui a situação do pagamento postecipado e antecipado. E também vamos discutir essa questão da taxa de juros, que vocês estão vendo aqui, que as parcelas são mensais e a taxa de juros é anual. Como é que a gente resolve isso? Bom, primeiramente vamos fazer, então, a condição A postecipada. Postecipada. Para fazer a condição A postecipada, vamos fazer nosso desenho aqui, que seria algo assim. Vem aqui a primeira parcela, a última parcela, a indicação da uniformidade delas, então seria 5.000. Aqui. Tá difícil fazer direito. 5.000 de 1 até 12. Então aqui estão as parcelas colocadas. Eu preciso calcular o meu PMT. Aqui 0, considerando aqui que são meses, e aqui a taxa é anual de 24% ao ano. Bom, primeira questão então que se apresenta é que eu vou obviamente utilizar a função VP dado por PMT multiplicado por 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Tudo bem. Só que acontece o seguinte, para que eu consiga usar essa expressão, a taxa de juros tem que estar na mesma periodicidade das parcelas. A parcela é que manda nesse caso aqui. Por que ela é que manda? Porque não adianta eu transformar em 12 parcelas em anos. Seriam duas parcelas, uma um ano 1 e outro ano no ano 2. Não faz sentido, porque eu quero saber 12 parcelas. Se as parcelas são mensais, a taxa de juros tem que refletir essa condição da periodicidade das parcelas. Por isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter uma taxa anual numa taxa mensal. Para isso, a gente sabe que são taxas equivalentes, não são taxas nominais, são taxas efetivas aqui colocadas. Eu tenho que transformar uma taxa efetiva de 24% usando a expressão 1 mais IA é igual a 1 mais IM elevado a 12. Essa é a expressão que converte taxas efetivas, anuais e mensais em anuais, considerando essa condição. Então, eu tenho a taxa anual. Então, seria 1 mais 0,24 ou 1,24 igual a 1 mais IM, que é a minha taxa desejada, elevado a 12. Então, vai ficar 1,24 elevado a 1 sobre 12, né? Eu passo o 12 para o outro lado como raiz, e ficar igual a 1 mais IM. Ou seja, minha taxa mensal
seria igual a 1,24 elevado a 1 sobre 12, vamos tirar esse parênteses, menos 1. Bom, esse valor de IM, então, calculando, vai ser de 0,0876, na verdade 758, né? Como a gente sabe que o ideal é a gente não usar aproximações máximo possível, o ideal é você guardar esse número aqui na memória da sua calculadora e usar quando necessário. Evitar você fazer alguma aproximação, para você ter o máximo de exatidão possível no seu cálculo. Então, obviamente, essa é a taxa de juros no formato decimal, no formato percentual ela seria 1,80878 ao mês. Opa, percentual, esquecemos o percentual ao mês. Muito bem, essa é a taxa de juros que a loja está cobrando pela televisão. Usando isso na fórmula, eu vou ter VP. Opa, vamos colocar aqui já direto o VP aqui 5.000. Essa expressão aqui ao lado. Essa expressão aqui. Igual a sua parcela PMT. Multiplicado por 1 menos 1,01808 alguma coisa, não vamos precisar escrever o número todo aqui, elevado a menos 12 parcelas sobre 0,01808 alguma coisa. Então, ao determinar isso, vou encontrar um PMT de valor 467,26. Então, esse valor aqui seria o resultado da questão A. Ou seja, eu consigo saber, por exemplo, que a prestação para 12 parcelas sem entrada seriam 0 mais 12 vezes de 467,26. Certo? Então está aqui respondido a questão A. A questão B pergunta antecipada. Para antecipada, como é que eu vou calcular? Vou buscar o seguinte, aquela condição de que a PMTA ou ela é dada pelo desconto na parcela da postecipada em um período, 1 mais I. Ou seja, a minha PMTA seria dado por 467,26 dividido por 1,01808 e assim vai. O que me dá uma PMTA. Opa, vamos só. Deixa direito aqui. Dada por então
458,96. Esses números só foram obtidos, tanto A quanto B, supondo a utilização de todos os números usando como se fosse a memória da calculadora. Bom, o que a gente tem? A gente tem que, em duas opções, eu tenho uma condição postecipada, ou seja, 0 mais 12 vezes, como foi aqui colocado, de 467,26. E 1 mais 11 vezes de 458,96, certo? Então, aqui eu determino o valor da antecipada dada a postecipada. Claro que, se você observar, é possível você determinar, por exemplo, né? Vamos colocar aqui o valor da postecipada, perdão, da antecipada, usando aquela fórmula direta, ou seja, que é VP igual a PMTA mais PMTA que multiplica 1 menos 1 mais I a menos N menos 1 sobre I. Se você substituir nessa expressão aqui de baixo, né, VP por 5.000, N por 12 e o I pela taxa que a gente encontrou, que é 1,808 e companhia, você consegue encontrar exatamente o mesmo valor de PMTA que a gente encontrou aqui. Ou seja, as duas alternativas de cálculo são viáveis. Nesse caso aqui, a gente usou um caminho mais fácil, que isso foi só descontando a parcela postecipada para que eu pudesse obter a parcela antecipada. Ok? Então está aqui resolvido o exercício, né, da televisão, conforme a gente havia prometido, em 12 parcelas mensais, antecipadas e postecipadas. E, nessa situação, a gente considerou também a utilização de uma taxa de juros que fosse adequada a essa condição. Ou seja, a taxa de juros tem que ser na mesma periodicidade das parcelas. Eu não posso alterar as parcelas, eu tenho que alterar, nesse caso, a taxa de juros. E aí tem que tomar um cuidado relativo à exatidão desses números aqui, né, de preferência utilizar a memória da calculadora para evitar a introdução de chamado erro não forçado. Se você, vamos dizer assim, faz uma aproximação para aqui para 1,81, né, você vai introduzir erros aqui, tá? O 1,809 você introduz menos erros, mas já introduz erros, ou seja, qualquer aproximação aqui nesse cálculo introduz erros na determinação dos valores que a gente gostaria, ok? Muito bem.